Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, como vocês então já perceberam, essa semana nós estamos fazendo uma autoavaliação, do nosso primeiro bimestre. Bem, espera-se então que vocês, alunos, consigam, com esta autoavaliação, descrever tudo que nós estudamos, tudo que nós vimos no nosso primeiro bimestre, certo? Em cada disciplina, vocês vão descrever aí o que foi estudado, o que vocês captaram no nosso ensino nesse primeiro bimestre das nossas atividades. Em geografia, eu quero que vocês tentem aí, vocês oitavo ano, descrever tudo o que nós estudamos. Durante as nossas aulas, nas atividades remotas, eu sempre frisei, deixei bem claro durante as nossas aulas que o tema principal do primeiro bimestre em geografia, e vocês se lembram disso, era o quê? Migrações, Então, o tema principal do nosso primeiro bimestre foi migração. Só que quando a gente fala em migração, abre-se um grande leque de coisas, de acontecimentos, de fatos, de épocas que houveram essas migrações e até hoje, existem essas grandes migrações. Bem, então a gente vai tentar fazer aí um levantamento, certo? Vocês esperam que com essa aula de hoje que eu estou gravando, vocês façam um levantamento do que nós estudamos, em migrações, desde lá da pré-história, certo? Aquela primeira grande migração humana, até os dias atuais que o ser humano, nós homens, ainda continuamos migrando pelo nosso planeta, certo? Bem, vou ficar aqui, acho que fica melhor de vocês enxergarem a palavra. Bem, eu quero então que vocês tentem, na nossa resposta, frisar aí, deixar bem claro nas respostas de vocês, tudo isso, essas fases migratórias que nós estudamos nesse primeiro bimestre, certo? E também os motivos dessas migrações, certo? Lembram-se que nós estudamos que existem dois fatores de migração, coisas que impulsionam essas migrações, que é a repulsão, ou seja, aquela migração involuntária, quando a pessoa foi obrigada a migrar, Foi obrigada a abandonar sua casa, o seu país e migrar para outro local, Ou até mesmo dentro do país, deixou a sua casa, foi para outra região, para outra cidade, para outro estado. E existe o fator de atração, quando a pessoa ela vai voluntariamente, ela vai atraída, atração, ela vai atraída por alguma coisa, voluntariamente, por vontade própria, ela migra para outra região, para outra cidade ou para outro país, certo? Então vamos elencar aqui. Então, fatores de atração e de repulsão, certo? Não se esqueçam, gente, disso que nós estudamos, esses dois fatores principais que impulsionam uma migração. Bem, continuando então, também não se esqueçam na resposta de vocês, a gente está fazendo aqui um levantamento prévio, uma revisão de conteúdos, que nós estudamos então lá as principais ondas migratórias, lembrando sempre a primeira lá na pré-história, certo? De onde os homens saíram. Ou melhor, de onde surgiram os seres humanos na pré-história. Então, nessa primeira migração, de onde surgiu o ser humano? Em que local do planeta, certo? Depois ele saiu desse local e foi para onde? Até onde ele conseguiu chegar nesse período migratório todo aí da pré-história, certo? Lembra que teve lá um último local, um último continente ao qual eles chegaram, que nós estudamos? Então não se esqueçam, gente, e quais fatores que contribuíram para essa migração no período da pré-história? Por que eles saíram da onde eles estavam e foram então migrando para outros locais? Nós estudamos que teve vários fatores ali que impulsionaram essa primeira migração pré-histórica, certo? Vou elencar aqui. Nessa época também, na primeira grande migração, nós estudamos bastante, várias atividades sobre esse tema. Nós vimos que teve vários seres humanos, que foram evoluindo. Nós vimos o documentário Humanos, Quem Somos Nós,
onde nós vimos as evoluções humanas, certo? Nesse período desta grande migração. Então, vou alencar aqui também. Então nós vimos também, não se esqueçam, essas evoluções humanas. Depois, em outra atividade que a gente enviou para vocês de geografia, nós estudamos a Revolução Industrial. Aí a gente já mudou de época, né? Nós vimos sobre a migração durante a Revolução Industrial, onde o homem deixou o campo e foi para a cidade, né? O êxodo rural que nós estudamos, a saída do homem do campo em direção à cidade, atraído muitas vezes, né, na esperança aí de um emprego, de uma qualidade de vida, né? Muitos deixaram o campo, o sítio, para ir então tentar um emprego nas indústrias, naquela época, nas revoluções industriais, né? Nós estudamos também que surgiu a primeira revolução industrial foi na Inglaterra, né? Surgimento aí do carvão como combustível, né? As primeiras máquinas a vapor, tudo isso impulsionou aí, né? Deixaram de produzir manualmente para produzir industrialmente. As revoluções industriais foi um grande período, uma grande onda migratória novamente do ser humano naquela época, certo, gente? Vou alencar aqui. Depois, nessas últimas atividades que nós vimos, nós estudamos também sobre um outro período, um grande período também de movimentação aí pelo globo terrestre todo, uma migração aí global, que foi as grandes navegações marítimas, né? O período dos descobrimentos, né? Nesse período também houve a primeira circunnavegação do globo terrestre. Lembra que eu passei para vocês o vídeo, né? Aquele documentário que mostrava lá Fernão de Magalhães fazendo lá sua viagem, morreu no meio do caminho. Nós estudamos, nós vimos, o professor colocou no grupo aí um vídeo de apoio sobre esse conteúdo, certo? Então, o homem novamente se deslocando, migrando para outras partes do planeta, ou seja, para o planeta todo, através da circunnavegação. Então, esse foi um grande período migratório. Acompanhando as navegações marítimas, né, os períodos das grandes navegações, posteriormente, com a colonização das terras conquistadas pelas grandes navegações marítimas, houve também, né, nós estudamos numa atividade sobre isso, uma grande quantidade de pessoas que iam para essas novas terras, né, em busca aí de ter uma nova vida, uma vida melhor, uma grande qualidade de vida, né, com terras em fartura, né, naquela época, nos períodos das colonizações. Que foi onde o Brasil, né, principalmente no século passado, o Brasil recebeu, nós vimos aí numa das atividades, o Brasil recebeu muitos imigrantes, e recebeu italianos, alemães, recebeu aí japoneses, enfim, houve uma grande imigração para o Brasil, né? O Brasil abriu as portas aí para imigrantes de várias partes do nosso planeta. O professor mandou um vídeo de apoio para vocês, nós fizemos lá aulas Meet sobre isso, sobre essa atividade. Vocês se lembram disso? Então, vou colocar aqui, ó. Então, os imigrantes no Brasil, certo? Principalmente no século passado, veio uma grande quantidade de imigrantes aí, de navio, né, vieram para o nosso país. Também nós vimos sobre a migração interna, né, que dentro do nosso país, dentro do Brasil, existem várias migrações, como, por exemplo, nós frisamos aí na nossa atividade, no nosso estudo, durante o bimestre, os nordestinos, que deixaram a região nordeste do Brasil e vieram em direção ao sudeste, principalmente para a cidade de São Paulo, em busca, né, na esperança de uma melhor qualidade de vida, emprego nas indústrias que São Paulo já tinha naquela época, né? Enfim, vieram aí atraídos, né, impulsionados por muita coisa e também deixando a seca, muitas vezes a miséria lá no Nordeste. Então, São Paulo, no século passado, a cidade de São Paulo recebeu muitos migrantes nordestinos que vieram da região Nordeste, né, uma migração interna dentro do país, vieram
região Nordeste para a cidade de São Paulo. Vou elencar aqui então. Migração interna, que foram principalmente, nós estudamos, os nordestinos que vieram para São Paulo. Ok, gente? Bem, espero que vocês consigam transmitir tudo o que nós estudamos. Nós estudamos muita coisa nesse primeiro bimestre, né? Estou aí, gostei desse primeiro bimestre, estou feliz com vocês, com as atividades que vocês já me entregaram. O professor está muito feliz, confio muito que vocês vão me dar excelentes respostas também nessa autoavaliação em geografia. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com a nossa aula de hoje, certo? Com essa revisão de conteúdos. Então fiquem com Deus, uma boa semana a todos vocês, certo? Como eu sempre digo, uma semana abençoada e que venha o nosso segundo bimestre, né? Daqui uns dias nós iniciamos o segundo bimestre. Estava com saudade de escrever na lousa? Aí matei a minha saudade, espero que vocês logo a gente esteja de volta na escola, porque faz muita falta. Fiquem com Deus, até mais.